Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a treta que tá tendo consequências aí entre Cleitinho e Eduardo Bolsonaro. Agora já entrou Alan dos Santos no meio, Paulo Figueiredo, que é o papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro, puxa saco e meio que um porta-voz ali. Partiram para cima do senador mineiro e vou trazer detalhes aqui, consequências disso, o que cada um tá falando, porque o Cleitinho disse que se for o Eduardo ele não vota para presidência e o Eduardo quer, que todo mundo vota nele, quem não votar vai ser até ameaçado, que é o que aconteceu aqui com o Cleitinho. E vamos trazer também que o Eduardo aproveitou o embalo e deu mais uma cutucada no Tarcísio. O clima parece que estava meio calmo entre eles, mas o Eduardo fez uma postagem ali cutucando o governador de São Paulo sobre 2026. Vamos explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a gente trouxe aqui já nessa semana a declaração polêmica do Cleitinho Azevedo, que é senador por Minas Gerais, onde, para resumir, ele disse que, como o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele fez uma crítica a isso, então, para a presidência ele não votaria. E disse também que a dívida dele com Bolsonaro estava paga nas eleições de 2022. Em relação ao Bolsonaro, o Cleitinho já voltou atrás e deu uma regada aí. Mas em relação ao... e até pediu desculpas e tal, né? Mas em relação ao Eduardo, ele não disse nada e o Eduardo não gostou muito. Vamos deixar claro aqui que o Eduardo Bolsonaro, ele tá com uma estratégia kamikaze que do tipo assim, ou é ele o candidato ou não pode ser ninguém. E ai de quem se diz de direita e que diga que não vai votar no Eduardo ou que declare apoio a outro nome. Automaticamente, tanto o Eduardo quanto alguns dos seus puxa-sacos já miram ali e começam a criticar a pessoa que não declarar esse apoio. E vamos trazer aqui, por exemplo, essa repercussão do Cleitinho ali. O Eduardo Bolsonaro compartilhou a manchete da matéria que diz lá que Eduardo Bolsonaro perderia para Lula em 2026. Então, além do Cleitinho falar que não votaria, ainda disse que o Eduardo perde para o Lula. Isso aqui para o Eduardo é inaceitável, né? Aí o Eduardo printa a tela, compartilha e diz o seguinte: imprudente foi darmos a vaga do Senado para você, mas muitos dos nossos erros iremos corrigir. Aqui é basicamente uma ameaça de tirar dele a cadeira no Senado em 2030. Lembrando que o Cleitinho foi eleito em 2022, o mandato de senador é de 8 anos, então o Cleitinho está tranquilo até lá. E diga-se de passagem, ele lidera as pesquisas de opinião para o governo de Minas nas eleições de 2026. Então pode ser que em 2030 o Cleitinho nem no Senado esteja governador, e muita coisa acontece daqui para lá, né? Então, se o Cleitinho fosse deputado, tendo que disputar uma reeleição em 2026, talvez o Cleitinho ficasse até um pouco preocupado. Mas o Cleitinho, então, como eu disse, está com mais 5 anos aí de mandato, de forma tranquila e garantida no Senado e podendo virar governador e ainda assim continuar até 2030 ali. Agora, vamos pegar aqui o que disse o Paulo Figueiredo, que é o papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo disse o seguinte: vocês imaginam alguém da base política do Lula ter a ousadia de dizer em público que o candidato dele não tem viabilidade? Ou mesmo dizer que já está com a dívida paga da vaga ao Senado? É esse tipo de escolha que precisa de revisão. Aqui só tem que lembrar o seguinte: tudo indica, pelos movimentos feitos, que o Cleitinho não é da base política do Eduardo. Ah, mas ele é bolsonarista, ele votou muito, fez campanha pro Bolsonaro. Mas a direita tá rachada, já não é de hoje. Então tem que deixar claro que o Paulo Figueiredo aqui, o papagaio de pirata do Eduardo, tá brabinho porque ele pensa que todo mundo que se diz de direita faz parte da base política dos Bolsonaro. Assim como é bom deixar claro que nem todo mundo que se diz de esquerda faz parte da base política do Lula. Você pode ter candidatos, agora tá aí, nem candidatos são, mas alguns comunistas, alguns trabalhistas que se posicionam como alguém de esquerda e que automaticamente não estão
na base política do Lula, até fazem crítica. Então é normal que você tenha divisões na esquerda e divisões na própria direita, mas é algo que, né, o Eduardo, Paulo Figueiredo e companhia não aceitam. E para fechar, vamos trazer aqui o Alan dos Santos, fugitivo da nossa justiça, vamos lembrar bem, que ele está nos Estados Unidos, fugindo, né, que se ele pisar no Brasil, ele vai preso na hora. E o Alan dos Santos não, né, ficou satisfeito também. O que diz o Alan dos Santos? Todo dia uma merda do Cleiton, o qual, mesmo na vida adulta e como senador, é chamado por diminutivo como se criança fosse. Cleitinho, aí ele faz essa reflexão aqui, né, chamando de Cleiton na provocação. É assim, é curioso, né, observar aqui o Alan dos Santos, alguém que tá lá, se diz patriota, preocupado com o Brasil, comete um crime atrás do outro, aí a justiça vai atrás, não tenta, ele debocha da justiça, ele ri da gargalhada, e tá por isso mesmo aqui zombando do Cleitinho. Então fica cada vez mais evidente que a direita está num processo, né, de divisão. Estamos a menos de um ano das eleições, é bom lembrar, a gente está quase em novembro, a eleição primeiro turno ano que vem é no começo de outubro, e tudo indica que esse racha na direita não está perto de resolver, pelo contrário. Parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica essa união. E por falar nisso, vamos trazer aqui agora que o Tarcísio está nesse vai e vem, morde, assopra, tenta acenar ao centro, aí o bolsonarismo ameaça abandoná-lo, aí ele recua e faz outra cena ao bolsonarismo. E aí, o Eduardo Bolsonaro compartilhou uma matéria que diz: candidatura de Eduardo depende de Tarcísio. O cenário paulista está diretamente ligado à decisão de Tarcísio sobre concorrer ou não ao Planalto. Caso o governador se mantenha no cargo e não entre na corrida presidencial, Bolsonaro pretende emplacar o nome próprio nas eleições estaduais, e Eduardo desponta como favorito. Aí o Eduardo leu isso aqui, não gostou. Aí ele printou e compartilhou dizendo que há alguns meses eu venho dizendo exatamente o inverso, que minha candidatura não depende do Tarcísio e reafirmo. Então, o Eduardo, de novo, mostra aqui que não está nem aí para aquilo que o Tarcísio vai decidir. Se continua no governo, abrindo espaço, segundo a matéria, para que o Bolsonaro emplaque um dos seus filhos, ou se o Tarcísio vai disputar a presidência e o Eduardo dá a entender que vai disputar a presidência com o Tarcísio como adversário ou não. Olha, o Eduardo está numa loucura tão grande que eu não duvido que se daqui a pouco, igual foi especulado já, né? Se o Flávio vir de vice o Tarcísio, ter o Eduardo disputando, o Flávio como vice, a Michele, o Eduardo parece disposto mesmo a disputar a eleição. Se eu fosse ele, eu me preocuparia mais com a questão da cadeia, porque a quantidade de crimes que esse cidadão está cometendo nos Estados Unidos contra o nosso país e estar até agora impune, e detalhe, com mandato, e fica tudo por isso mesmo, isso mostra aí realmente a que ponto nós chegamos, né? E olha só essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que home office já é a realidade de 14,7 milhões de brasileiros. É isso mesmo, é muita gente. E é mais comum entre mulheres, inclusive, mas também entre homens. Né? 1 em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. Eu faço parte desse time de home office que eu confesso para vocês que é bom demais, viu? Então esse número tem aumentado cada vez mais. E o mais curioso é que tem gente, tudo quanto é área, trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, prestação de serviço, quem continua na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. E para você ter uma ideia, saiu uma matéria aqui recente de que só no primeiro semestre desse ano tivemos aí mais de 100 milhões de reais com as vendas online sem estoque. Né? Você não tem que ter estoque para vender. Isso é uma modalidade que tem crescido no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, tem muita gente mudando de vida, trabalhando 100% de casa. E se você quer fazer parte desse time, ou se já trabalha de casa e quer ampliar o seu leque de possibilidades, ou quer aprender uma nova profissão que te permita trabalhar de home office ou viajando, onde você quiser,
Vale a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo na descrição, você vai abrir, é o primeiro link. E quando você clicar, vai abrir uma conversa no WhatsApp com o Clayson, youtuber progressista que certamente você conhece aí. E ele vai te enviar lá um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma que não é tigrinho, não é bet, não é curso que te ensina a vender curso, quase uma pirâmide, né? É um curso que te ensina a vender curso, que outro... Não é isso não é tigre, não é bet. É trabalho sério e honesto para quem realmente quer mudar de vida. E aí tem a oportunidade aqui de você aprender várias áreas, venda, serviço, marketing e até profissões que eventualmente você já domina e tem só que se adaptar para o digital. E se você já está empregado, tem uma profissão, beleza, e quer migrar para o home office ou quer continuar nela e quer trabalhar no tempo que sobra, essa pode ser realmente a sua chance aí de não ter que enfrentar trânsito, sem escala 6x1 e pode ganhar realmente muito bem. Então, depoimento aqui da pessoa, ó. Falou, eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Então, quem começa não quer mais parar. Então é isso, pessoal. O link, repito, tá aqui embaixo. Né? Bora conhecer. Conhecer eu acho que é muito importante e tem muita gente realmente aí se dando muito bem e você pode ser mais uma pessoa a ter uma renda que seja muito importante para a sua vida e para sua família. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!